meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje nos traz o título Crucifixão. Irmãos, esse nome é dito por alguns historiadores como se ele fosse considerado um palavrão. Era uma palavra tão ignominiosa que trazia ao ser humano, às pessoas daquela época, uma grande angústia só por aquilo que ela traria. Quando a gente vê Jesus na cruz, em algumas representações, está com um pano envolto em seu corpo, na parte íntima dele, na parte genital. Mas não era assim que acontecia. A pessoa, de fato, era despida, como nós falamos sobre isso na lição de ontem. Há quem diga que a morte de cruz ela se originou pelos assírios, ou os babilônicos, ou os persas, quer dizer, elas tiveram atuação desde antes da morte de Cristo ali com os romanos. Os romanos só a pegaram, Dizem-se que as histórias revelam que no ano 337 depois de Cristo, Constantino aboliu essa morte de cruz. Então ela teve um período que ela houve continuação, mas esse imperador Constantino, ele na verdade anulou, aniquilou, ele tirou da sentença de morte tamanha condição de morrer, A morte de cruz era uma morte terrível. E uma coisa que me chama aqui a atenção, tem dois textos aqui na Bíblia que parecem ser um paradoxo, No capítulo 14 de Marcos, e o verso 25, fala que Jesus morreu na hora terceira. A hora terceira era 9 da manhã, perdão, morreu não, foi crucificado, Já João 19,14 fala que ele foi na hora sexta, ou seja, de meio-dia. Então, como é que a gente pode entender uma coisa da outra? Para a gente poder ter uma convicção mais clara, lembre-se que a hora terceira, ela envolvia desde 9 da manhã até meio-dia. Então, todo esse horário era dentro desse tempo aqui. Então, podemos supor, inclusive o autor John Gill, do comentarista, quando ele fala sobre o Evangelho de João, ele descreve sobre essa questão também, nesse período que está aqui. Assim como a noite era dividida em 4 vigílias, a parte do dia era também dividida em 4 horários. A hora terceira, a hora sexta, a hora nona e a hora 10ª. Todas essas horas, elas compunham os horários do dia. A hora terceira era de 9 da manhã até meio-dia. A hora sexta era de meio-dia até 3 horas da tarde. E a hora sexta era de 3 horas da tarde a mais ou menos ali umas 16, 18 horas até então. Então, assim, era dividido entre um horário e outro. Assim como também a noite era dividida por vigílias, A primeira vigília, que era de 6 da tarde, da noite, até as 9 horas. E às 21 horas, melhor dizendo. A segunda vigília era de 21 ou 22 horas até ali 1 da madrugada. E assim vai a terceira vigília. E quando a Bíblia fala assim sobre a tempestade, era a 4ª vigília, então era altas horas da noite. Então a parte da noite, vigília, é a divisão. A parte do dia, terceira, sexta, nona e 10ª hora. Então, essas horas classificam um período entre um e outro. Por isso que João não é muito claro. João, capítulo 19, verso 14, fala assim: e era cerca da hora sexta. Então, quer dizer, era cerca de meio-dia. Então, quer dizer que era cerca, tem a ver com o horário de Marcos, que Marcos descreve que era às 9 horas, ou seja, entre o período, a hora terceira, entre as 9 e meio-dia. Nesse período, até então, aconteceu a crucifixão de Jesus. Agora, levando em consideração aqui sobre a sua humilhação e tudo que ele passou, irmãos, aquilo tudo foi feito unicamente para tornar a morte não só tão dolorosa, mas trazer a Jesus o peso que causa o pecado. E de fato, ele se sentiu naquela condição, porque o pecador perdido sentirá também a mesma coisa. Tem um ponto aqui que nos deve levar em consideração, a maneira como as pessoas o tratavam. Na crucifixão, irmão, Jesus estava com 2 crucificados ali, um ao lado e um ao outro. Aqueles 2, de acordo com Mateus, eles o injuriaram. Todos os 2 falaram de Jesus. Eles falaram, na verdade, vamos dizer assim, eles lançaram vitupério, lançaram insultos contra ele. Só que um depois chega para o outro e se arrependido daquilo, ele fala assim: nós estamos aqui porque nós temos razão por estar aqui, mas este nenhum mal fez. Aí ele chega para Jesus e fala, de acordo com Lucas, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. A gente vai falar um pouco sobre isso mais adiante. Mas o que nos chama aqui a atenção, para a gente fechar a lição de hoje, aquele foi o último conforto que Jesus teve, antes de morrer. Ele fez ali
a obra do Espírito Santo foi trabalhada na vida daquele ladrão e ele se converteu ali na cruz. Automaticamente, Jesus o recebeu com muita alegria. Aquilo foi um conforto, porque mesmo em meio à cruz, ainda assim, o Espírito Santo e a pessoa de Cristo não deixou de ser transparecido com a real personalidade que ele tinha. É tanto que ele falou, este nem o mal fez, mas nós estamos aqui por nossas próprias culpas, nós fizemos por onde está aqui. Jesus não. Então a gente já entende que aquele ladrão conhecia algo sobre Jesus, já ouviu falar sobre ele, e consequentemente aquilo lhe abrandou o coração. A gente sempre costuma dizer o seguinte, né? As 3 cruzes que estavam ali, Jesus no meio morreu pelo pecado. Um do lado morreu para o pecado. E o outro que estava à sua direita morreu no pecado. 3 tipos de mortes. Jesus morreu pelo pecado, aquele ladrão morreu para o pecado e aquele outro morreu no pecado. Lamentavelmente, gostaríamos que tivéssemos 3 histórias desses 3 personagens boas, né? Um morreu pelo e os 2 para, mas só um morreu para e o outro morreu no pecado. Que Deus, portanto, nos abençoe e que cada dia eu e você possamos morrer pelo, ou melhor, para o pecado, morrer para aquilo que nos ofende, que nos agride, que nos compromete diante de Deus. E assim possamos encontrar diante de Cristo misericórdia e bondade e a sua graça nos salve a cada dia. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela tua bênção da tua palavra. Suplicamos que o Senhor nos auxilie e nos dê forças para continuar a morrer cada dia para o pecado. Possamos dizer, Senhor, que estamos seguindo a Jesus Cristo, deste caminho nós não desistimos e atrás não voltamos nunca mais. Dá-nos esta bênção e um bom dia, Senhor, te pedimos por Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.